Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de CSS3. Chegamos agora à parte 2 do nosso curso sobre o layout flex e o layout grid. Então eu criei um arquivo chamado layout flex grid em HTML, criei o CSS para ele. Eu vou ter só um menu aqui em cima e não vou ter um rodapé. Só para a gente poder ver essa pequena diferença. Esse meu menu, ele utiliza o conceito flex. A parte inicial do nosso documento HTML também vai utilizar o conceito de flex. E depois, mais abaixo, nós vamos ter dois exemplos de uso do grid. Sendo que, em ambos os casos, quando a gente tiver a mudança do tamanho da tela, a gente vai ter o ajuste do menu, do conteúdo flex e da área do grid também. Sendo que você vai ter os ajustes de forma bem legal, trabalhando inclusive a questão da responsividade em todos os seus aspectos principais. Então, com este arquivo, vocês vão ter exemplos que podem ser muito bem aplicados nos seus projetos web e de desenvolvimento de aplicativos, até mesmo de jogos ou dispositivos móveis. Então, no nosso arquivo HTML, eu vou ter as seguintes estruturas. Eu vou ter um header, que vai ter o nosso H1, uma nave com um menu, vou ter um título H1, vou ter uma section da classe conteúdo, que eu vou ter articles que vão ter como conteúdo figures. Eu coloquei aqui uma figure dentro do article, coloquei o fig caption dentro da tag figure, tá? Isso aqui é uma possibilidade, você pode colocar fora, pode colocar dentro, aqui embaixo, aqui em cima. E utilizei o famoso pixsum, para que eu possa colocar dinamicamente fotos que tenham 300 pixels de largura por 300 pixels de altura. São fotos dinâmicas. Se eu vier aqui no meu navegador e pressionar minha tecla F5, ele vai atualizar e vai carregar outras imagens naquele tamanho. Eu utilizei assim em todas as imagens que eu estou utilizando como referência. Eu não estou com essas imagens instaladas localmente. Eu utilizei o pixsum, que é o nosso lorem ipsum das fotos, para que eu possa gerar essas imagens automaticamente. A gente já viu isso lá quando estávamos estudando sobre a formatação de imagens utilizando o CSS, né? Essa foi uma das dicas extras que eu mostrei para vocês. Então eu coloquei aqui basicamente 5 fotos. É bom você trabalhar com elementos em número ímpar, tá? 3, 5, 7, porque aí fica mais legal de você trabalhar com as várias possibilidades de formatação. Em números pares, geralmente, você não tem todas as dificuldades de formatação que teria no caso da existência de itens com números ímpares. Trabalhei um H1 do grid, criei aqui uma section chamada feed and grid e coloquei aqui fotos, ou seja, figures, image dentro de articles, com uns nomes específicos aqui, ó, photo grid, e fiz o uso do pixsum. Fiz também aqui, depois, né, de colocar 8 elementos, eu coloquei um grid 2 que seria para você colocar como exemplo vídeos. Apesar de eu não ter colocado vídeos, eu ter colocado imagem, você poderia ter colocado aqui a tag de vídeo, sem problema. Aquela tag do HTML, ao invés de trabalhar com figure e com img, você trabalharia só com a tag vídeo e colocaria os vídeos aqui dentro do article, que está a classe vídeo. Então eu fiz aqui a colocação dos vídeos. Observe que eu coloquei 4 vídeos, sendo que a gente vai ter um vídeo de destaque e vídeos aqui no lado direito, que seria uma aside, uma barra lateral. Então, que seria aqui o vídeo para a pessoa assistir, aqui, esse outro aqui seriam vídeos de sugestões, como a gente tem lá, por exemplo, no próprio YouTube. Então, a gente tem aqui o HTML com essa estrutura, lembrando que os HTML e CSS eu coloco o link para vocês na descrição, para vocês utilizarem, baixarem, utilizarem nos seus projetos, nos seus estudos sem problema. Fiz as formatações básicas aqui do margin, padding, box size, font family, mesmas coisas que a gente já vem trabalhando ao longo do tempo. Defini formatação para o nosso body, eu coloquei um margin bottom de 1 rem. Defini que o nosso H1 vai ter uma formatação aqui de 2 rem, vai ter padding, vai estar alinhado ao centro. Peguei o H1 que tem o ID logo, mudei o tamanho dele para 1 rem e coloquei uma margem esquerda para ele de 1 rem, para ele não ficar encostado aqui no caso, para ele não ficar encostadinho aqui do lado esquerdo. Fiz a formatação do nosso header, colocando a cor dos textos para branco e o fundo na cor 222, que é esse fundo escuro aqui, que é esse layout dark, que ele é bastante utilizado. Daí eu disse que os LIs dos ULs que estão dentro da minha nave não vão ter um marcador, então list style none. Disse que o meu menu superior, lembrando que o menu superior é o nosso UL, tá? Se eu pego lá o HTML, o nosso menu superior é o UL que está dentro de nave, dentro do nosso header. Deixa eu só salvar aqui, deixá-lo aqui ao lado. Então o nosso menu superior vai ter um display flex e eu vou permitir que ele quebre a linha
caso haja necessidade, porque eu tenho um título H1 e eu tenho um menu, então se houver necessidade eu vou lá e procuro fazer essa quebra de linha. Eu disse que os links que estão dentro da minha nave não vão ter decoração de texto, vão ter um peso de fonte de 500, que é um negrito mais sutil, né? É um efeito bold ou negrito mais sutil. Quando você coloca ali 500, 400, 600, você geralmente trabalha com um negrito mais sutil. 700, 800, 900, o negrito fica bem intenso. Coloquei a cor do texto branca, para reforçar que o meu link tem que ser na cor branca, porque eu estou trabalhando com um fundo aqui escuro, que é dark, ou um layout dark. E daí eu fiz aqui a indicação de que ele tem que ser um display em bloco e vai ter um pad de um rem. Esse display block é para que eu possa fazer com que esse meu link tenha uma área clicável maior. Então quando eu posiciono a seta aqui, observem que a mãozinha aparece mesmo antes de eu chegar no texto. Então isso aqui só é possível por causa do display block. Daí eu fiz a formatação do hover só para mudar para o azul violeta, ou blue violet. Então basicamente fiz essa pequena formatação. A gente poderia colocar transitions sem problema. Nosso topo vai ter um display flex. Eu vou permitir quebra de linha. Disse que o conteúdo dele vai ficar ajustado no espaço. O conteúdo dele vai ter um espaçamento que é de aproveitar o espaço entre os elementos, que é o space between. Eu disse que o alinhamento vertical dos itens vai ser centralizado. Então com isso eu tenho o meu item aqui do lado esquerdo e o meu menu aqui do lado direito. Eu só tenho isso aqui, eu estou usando o espaço entre, por causa do space between. Se eu estivesse utilizando o space evening, vejam como ele fica diferente. A gente tem um espaçamento equilibrado entre eles, e aí é como se eu usasse só mais a parte do miolo do espaço disponível. E existem outras opções também de space. Tá? Tem também o space around, ou seja, o espaçamento entre eles tem que ser equitativo, ou seja, o espaço aqui e aqui tem que ser semelhante, o espaço aqui, aqui, aqui e aqui tem que ser semelhante. Caso você tenha dúvidas entre esses tipos, você vai colocando cada um deles e experimentando até chegar naquela posição que você deseja. Então no caso eu quero o space between porque eu quero que eles fiquem com espaçamento entre eles. Eu quero que um fique à esquerda e o outro fique à direita, o que é muito comum para menus. Daí eu fiz aqui a formatação do CSS do nosso Flexbox da área 1. Eu defini que a largura máxima das minhas imagens vão ser 100%. Como elas têm uma largura de 300 pixels, então elas vão ocupar inicialmente 300 pixels de largura, que é o tamanho dela original. Daí eu defini que elas vão ter um display em bloco. É importante você colocar display em bloco e a largura máxima em 100% para as imagens para você trabalhar a responsividade delas, tá certo? Se eu definir aqui, como eu fiz no exemplo anterior, 320 pixels, aí eu já não tenho aquela facilidade de trabalhar a responsividade das imagens. Eu teria que trabalhar com Media Queries para definir. Quando eu diminuir a minha tela para um valor X de resolução, eu quero que a minha imagem mude de tamanho. Então, aqui não, eu já vou aproveitar todo o espaço disponível de acordo com a largura dela. A minha section, que tem a classe conteúdo, vai ter um display flex, eu vou permitir quebra de linhas. Eu defini uma largura máxima de 960 pixels, e definir uma margem zero alto para ela poder ficar centralizada, ou seja, eu só vou usar esse espaço daqui para cá que ele tem 960 pixels do espaço disponível que eu tenho. O meu computador tem 1366, mas tem computadores que tem 1280, 1920, 2500 e sei lá o que, então existem várias resoluções de tela, tá certo? Então eu defini que eu quero trabalhar com uma largura aqui de, no máximo, 960 para o meu conteúdo. Daí eu fiz as formatações do seguinte. Eu disse que o nosso article, que seja filho direto do nosso elemento conteúdo. O que significa isso? Dentro da nossa classe conteúdo, os articles que são filhos diretos, ou seja, o article que está diretamente dentro da section, ou seja, esse, ou seja, esses articles que estão dentro diretamente de section, eu vou fazer a seguinte formatação. Flex grow 1, flex shrink 1 e flex bases 200 pixels e definir uma margem aqui de 10 pixels entre os elementos, que é 0.625. Com isso, quando eu tiver uma diminuição da minha tela, eu vou ter uma redução também das minhas imagens, eu também vou ter um ajuste das minhas imagens, tá certo? Isso por causa desses ajustes que nós definimos aqui através da shorthand, ou seja, da versão abreviada da propriedade flex. Daí, a formatação do display in grid ela é um pouquinho mais trabalhosa. No display in grid, a gente usa o termo display grid e daí a gente tem que definir o seguinte. Vamos observar aqui
a ideia do que seria o grid. Deixa eu até fazer um Ctrl- para a gente poder visualizar aqui um pouquinho melhor. A ideia de grid é o seguinte: o grid ele é bidirecional, ou seja, você vai ter linhas e você vai ter colunas. No Flex, ele é unidirecional, ou é linha ou é coluna. Se você quiser fazer uma formatação muito diferenciada, provavelmente você não vai trabalhar com Flex, você vai trabalhar com o display grid, que é um display que lembra a organização de tabelas. Aqui, por exemplo, a gente tem duas linhas, olha, linha 1 e linha 2, sendo que a linha 1 tem 3 colunas, a linha 2 também tem 3 colunas, porém, na linha 2, nas colunas 2 e 3, a gente tem aqui uma distribuição de linhas, como se fosse uma mesclagem. A gente tem uma divisão. Essa coluna está dividida em duas linhas, essa outra coluna está dividida em duas linhas. Então, quando você tem layouts assim mais elaborados, por exemplo, esse aqui é uma linha, com a primeira coluna ocupando aqui a altura de 3 linhas, e a segunda coluna, cada uma ocupando uma linha. Então, quando você tem esses layouts um pouco mais elaborados, com certeza você vai ter que recorrer ao display grid. Então, definir o display grid, você tem que definir como que vai ser o seu template de colunas ou o seu template de linhas. Aqui no caso, eu estou dizendo que eu vou ter 3 colunas. A primeira coluna ocupando uma fração da minha tela, a segunda uma fração, a terceira uma fração. Isso a gente pode fazer utilizando uma formatação aqui chamada repeat, 3 vezes, a propriedade 1fr, que é uma fração da minha tela. Tá certo? 1fr é uma medida responsiva quando a gente trabalha com grid. Tá certo? Eu poderia colocar aqui também, por exemplo, 100 pixels, 100 pixels, 100 pixels, 150, 150, 150, tá? Ou então 33%, 33%, 33%, poderia sem problema. Existe uma propriedade que é utilizada entre as colunas que se chama column gap e row gap. E a versão shorthand dela, que é a versão abreviada, se chama gap, tá certo? Então, eu utilizei aqui um gap de 0.5 rem entre cada coluna, ou seja, esse gap é o espaço acima, à direita, abaixo, à esquerda, entre as colunas. Eu defini que a largura máxima do nosso grid vai ser de 960 pixels, defini um padding, margem zero alto para ele ficar centralizado. E daí eu fiz as seguintes formatações. Para poder fazer algo diferenciado, eu fiz o seguinte. Eu disse que o filho enésimo do article que está no nosso feed em grid, que seja aqui no caso a posição n mais 4, eu quero mudar o meu grid. Eu quero que o meu display grid fique com um template de colunas de 2 FRs. Observem, mas como isso? Aqui ó, o elemento 5 e 6 em diante, que é da posição que eu estou mais 4, ou seja, na posição 5, eu quero que aconteça essa divisão aqui. Eu tenho aqui, no caso, as mesmas duas colunas, só que eu quero que fique duas linhas. Então eu fiz aqui a seguinte definição, que o nosso grid template columns vai ser de 1fr, 1fr. Defini um gap de 0.5 rem, alinhei os títulos ao centro, tá? Então até aqui nenhum problema. E observem lá no nosso HTML, qual é esse elemento especificamente. Do nosso feed em grid, nós temos um article que é a foto 08. A foto 08, eu quero dar um destaque para ela. Essa foto 08, ela é da classe destaque. Observem que os outros não têm essa classe destaque, é só a foto 08. Então, eu tenho aqui, olha, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A foto 08, eu quero dar um destaque para ela. Para dar esse destaque, ou seja, para eu colocar ela aqui ocupando uma quantidade de linhas diferenciadas, o que foi que eu fiz? Aqui no meu seletor eu disse que o filho direto de article que tem a classe destaque que está dentro do nosso feed em grid vai ocupar no nosso grid vai ocupar uma coluna, e eu vou posicioná-lo da linha 2 até a linha 3. Para isso eu utilizo o grid raw de 2 até 5. Mas como isso aqui? Isso aqui pode parecer um pouco complicado, mas vamos lá. Ele conta aqui linha 1 aqui em cima, ó, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. A gente vai posicionar esse nosso elemento de destaque. Ele vai ocupar duas linhas, basicamente. A gente conta aqui, olha, 1, 2, 3,
4, 5. E eu quero que ele tenha um display em bloco, para ele poder ocupar todo o espaço ali disponível para ele. Daí, para que eu possa tornar o meu grid responsivo, eu utilizei uma Media Query. Quando eu chegar numa largura máxima de 600 pixels, ou seja, de 600 pixels para baixo, eu vou aplicar essas formatações aqui. Eu quero que o meu feed em grid tenha apenas 2 colunas. Eu quero que os nossos filhos diretos, a partir lá da posição N mais 4, que seria essas posições aqui, ó, 4, 5, 6 e 7, eles fiquem com o display em bloco. Eu quero também que o meu destaque tenha um grid column auto, um grid row auto, ou seja, ele vai ocupar uma posição automática. E para que eu possa colocá-lo na frente de todos os outros, eu vou mudar o order dele para -1. A gente poderia colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lembrando que o order define a posição aqui do elemento. Então a gente tem o elemento 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e esse aqui é o 8. Para que esse elemento 8 seja o primeiro, eu tenho que colocar ele na frente de todos. Para colocar ele na frente de todos, eu utilizei aqui o order -1. Tá, então essa aqui é a formatação desse primeiro grid. Então quando a gente ajusta o tamanho dele, chegou ali numa medida menor do que 600, vamos abrir aqui as ferramentas de desenvolvedor. Se a gente estiver com resoluções ali abaixo de 600, a gente vai ter mudanças no nosso grid. Observem que ele fez a mudança ali, ó. Agora aqui está tudo em 2 colunas e observem que a foto de destaque, que é a foto 08, vem aqui para frente. Daí, a formatação do nosso grid 2, ela é um pouquinho diferenciada. Definimos aqui largura, margem, padding, display grid. Defini que a minha primeira coluna vai ocupar uma fração da tela, já a segunda vai ocupar apenas 200 pixels, porque eu quero que essa área lá dos vídeos do lado fiquem ocupando um espaço bem menor. Então aqui ocupa uma fração da tela e aqui ocupa 200 pixels. Essa uma fração da tela é todo o espaço disponível que sobra, tirando os 200 pixels dos 960 que a gente tem. Daí eu defini aqui que essa minha área do lado direito, que ela tem a class sidebar, ela vai ter um margem bottom de 0.625 rem, que é 10 pixels, e eu fiz aqui a responsividade para ela. Defini que o nosso max width vai ser de 600 pixels, a partir dessa medida para baixo a gente vai ter mudanças lá. Ao invés de ter 2 colunas, eu quero ter apenas uma coluna. A nossa sidebar vai ter um display flex. Eu vou colocar aqui a barra de rolagem no eixo X, vou pedir para exibi-la, né, através da opção Scroll, Overflow X, a gente vai permitir a exibição da barra de rolagem. E fiz aqui a definição do Flex Grow 1, ou seja, eu vou permitir que ele tenha mudanças de tamanho. Aqui eu não vou permitir que ele fique reduzido. E aqui eu vou definir que o tamanho mínimo dele tem que ser 200. Defini aqui margens para eles, basicamente. Então, quando a gente vem para cá, se a gente fizer o ajuste da tela, a gente tem inicialmente 2 colunas no nosso grid. Mas se a gente chegar numa medida de resolução de tela, deixa eu só mudar aqui para o zoom de 100%, tá pessoal? Senão vai passar uma impressão errada aqui para vocês. Então quando a gente chega nas medidas de tela ali, ó, dos 600, a gente tem o break da nossa Media Query. Então a gente tem aqui apenas uma coluna e aqui a gente continua tendo eles com 200 de largura, mas eu tenho uma barra de rolagem para poder navegar aqui. Quando eu estava mostrando para vocês o exemplo do grid, não estava quebrando nos 600, ele estava quebrando num valor diferente, porque o zoom estava diferente. Então se eu vier aqui e colocar 600 pixels do grid, tá? Se eu colocar 600, a partir de 600 a gente tem ali a mudança do Media Query. A gente tem a mudança aqui, fica em 2 colunas, e a de destaque que estava aqui embaixo fica com order -1, ou seja, vem aqui para frente. Então esse exemplo aqui ele é um pouco mais aprofundado, ele tem um exemplo do Flex, que é muito útil, tanto o nosso header, o nosso álbum de fotos está com display Flex, e esses 2 exemplos aqui de baixo são exemplos do grid. Eles são bem mais elaborados. Então eu recomendo que vocês peguem esses documentos, deem uma lida com calma, tentem aplicar nos seus projetos e ver o que vocês podem reaproveitar. O estudo de layout, tanto grid como flex, ele é muito detalhado. Você tem que ir pegando pequenos exemplos, trabalhando só com menu, só com rodapé, só com conteúdo, só com banner, só com boxes, para que você possa ver como ir aplicando esses conceitos. Então, em elementos de layout mais simples, geralmente que tudo vai ficar um abaixo do outro ou formando apenas uma coluna, você vai trabalhar geralmente com a ideia do flex. 1, 2 colunas, você trabalha com a ideia do flex.
Agora, passou da ideia de duas colunas, se você vê que já tem 3 posições ou mais de colunas e você tem uma diferenciação na distribuição das linhas, faça a opção pelo uso do Display Grid. Trabalhar com layouts flex no começo, você vai trabalhando, tem uma certa dificuldade, mas com o tempo você vai se habituando e pegando o jeito. E eu recomendo particularmente que você invista muito nos estudos do Display Grid, porque ele é utilizado em muitos casos. Tudo que o Flex faz dá para ser feito com o Grid, mas o contrário não é verdade. Então, para alguns exemplos, o Flex cabe como uma luva, sem problema. Mas em outros exemplos só vai funcionar com o Display Grid. Então é importante você conhecer os dois e ir utilizando nos seus projetos e vendo qual é o que fica mais adequado. Lembrando, sempre o seu foco é Mobile First. Pense em desenvolver interfaces gráficas que sejam adaptáveis, ajustáveis, responsivas para dispositivos móveis e depois para dispositivos de telas maiores. As nossas aulas de CSS, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai iniciar novos projetos na nossa área de tecnologia, desenvolvimento e programação. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!